Olá, nobríssimos, boa noite. Vamos chegando. Daqui a pouquinho a bola rola para mais uma edição do nosso Bate-Papo na Rede. São exatamente 20 horas e 34 minutos. Nossa querida Rose Maidia já está na área. Boa noite, Jorge Trindade. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Já me deem aí o feedback do áudio. Boa noite, Rose Maidia. Érica Almeida, nossa querida Major Érica Almeida. Doutora Jesse Gomes já está na área, é a nossa convidada hoje do Bate-Papo na Rede. Antes de chamar ela aqui, Leandro Pereira, um grande abraço. Falar que essa é a 15ª não, essa é a 11ª edição da terceira temporada do Bate-Papo na Rede, que em 2 anos, né, nós já temos aí quase 50 edições, né? 15 edições na primeira temporada em 2020, 18 edições na segunda temporada em 2021, duas edições extras esse ano, né? E já estamos na 11ª desse ano, totalizando 48 edições desse projeto para compartilhar informação de qualidade aqui no Jornalizando. Quem será o convidado número 50? Vamos ver. Então, muito obrigado a todos que já participaram até aqui, né? E também muito obrigado a você, né, que vem participando, vem assistindo as lives gravadas ou mesmo, né, ao vivo aqui no nosso Jornalizando Ed. A convidamos, ela vai aparecer aí na sua telinha a qualquer momento para darmos início ao nosso bate-papo na rede. Hoje conversando ela aí, ó. Boa noite, nossa querida doutora Boa noite, Jesse. Ednei. Como é que tá? Tudo certinho? Tudo certinho, e vocês? Obrigada pelo Graças a convite. Deus. Não se assuste não, eu bate-papo na rede é porque eu também realmente fico na rede. Não é, não é somente por causa das redes sociais, do Instagram, mas é porque nós Gostei, ficamos na rede. E eu ainda não gostei. tive o privilégio de entrevistar ninguém na rede. Eu estou esperando, né? Talvez na edição 50 eu consiga. Joia. E é uma excelente ideia, né? Porque traz uma leveza para a live e Com véspera de certeza. feriado a gente tem que falar assim de forma leve. Com Deixa eu, toda me- certeza. deixa eu melhorar a Então hoje, iluminação aqui. certo. Então hoje, nessa 11ª edição da terceira temporada, nós vamos falar sobre diabetes, Só um tireoide, minuto. né, menopausa, andropausa, hormônios, emagrecimento. E o que você perguntar, O né, dedo. galerinha? Você que está aí chegando, você pode colocar, né, a sua pergunta aqui nos comentários. Quem tiver meu zap, manda pelo zap se não quiser se expor na rede social. Você também poderá apertar aqui no aviãozinho, né, e mandar para alguém. Eu tenho certeza que alguém precisa saber das informações que a doutora Jéssica vai passar para a gente hoje, né? Clica aqui no balãozinho da interrogação e fazer a sua pergunta. E vamos em frente, porque hoje o horário foi excepcionalmente 20h30, já está avançado. Precisamos correr com as perguntas. Inicialmente, doutora, se apresente, né? A senhora é de Salvador, onde é que atua e a especialidade. Bom, meu nome é Jesse Gomes, boa noite novamente. Obrigada pelo convite, Ednei. Eu sou endocrinologista. Atuo aqui em Salvador, Bahia, já há aproximadamente 10 anos, mas sou de origem cearense. Mas já trabalho aqui na Bahia há 10 anos, fiz minhas residências, eu tenho um consultório, o IT Endocrinologia, onde eu trabalho às segundas-feiras, que fica no Vitrô, ali na Garibaldi. Trabalho também no Centro Médico Mãe, que fica em Ondina, e também integro a equipe de endocrinologia do Hospital São Rafael. É um prazer falar com vocês, Muito estou aqui à legal. disposição. Certo. Hoje eu fiquei sabendo, né, por uma das coincidências da vida, que a gente já se bateu pelos Hum, corredores da Angiocard. A senhora lembra quando a senhora trabalhava lá? Lá na Cidade Jardim? não lembro, até porque faz tempo. Eu saí de. A Jocárdio Ednei, a gente saiu de lá. A clínica saiu de Cidade Jardim, acho que já tem uns 5, 6 anos, né? É, Mas, mas me conte na época como quem foi que a gente se trabalhava encontrou. lá era uma ex-namorada, Manuela. E aí hoje ela me falou, você vai entrevistar a doutora Jéssica, pessoa muito legal, trabalhei com ela, inclusive Érica, que é uma amiga nossa em comum, trabalha lá na recepção da onde você trabalha hoje. E aí Exatamente. ela
Então são as coincidências da vida, né? Te encontrei pelo Instagram, fiz o convite e vamos conversar. Inicialmente, a primeira pergunta é a seguinte: quando devo procurar um endocrinologista? Excelente pergunta, Ednei. Muita gente não sabe quando deve procurar um endocrinologista. É uma especialidade com nome complicado que não define assim muito bem para o público leigo. A endocrinologia é uma especialidade médica clínica que atende diversas patologias, de muito, digamos assim, de muita abrangência. Por exemplo, é a especialidade que trata obesidade, que é uma pandemia, assim como foi a do Covid, que só vem aumentando a cada dia. É a especialidade que atende os casos de diabetes, problemas hormonais, como problemas em tireoide, glândulas adrenais, problemas com crescimento, todos os problemas hormonais e metabólicos do nosso organismo, é a endocrinologia que trata. Então, o momento de procurar é quando você quer avaliar como está seu metabolismo, quando você tem alterações nos níveis de açúcar, de colesterol, quando você já está se achando um pouco acima do peso. As mulheres também que entram na menopausa, a gente trata, ou que tem também distúrbios relacionados à ovulação, como ovários policísticos. Então, assim, engloba um grande número de patologias e idades onde a gente possa estar prestando assistência, Ednei. Certo. Pessoal, tem muita gente entrando aqui na live e hoje eu não vou poder estar muito falando o nome de cada um. Se eu ver alguma pergunta aqui, eu vou perguntar, né, fazer a pergunta, mas os nomes específicos eu não vou estar falando para a gente poder correr, né? Então mande aí suas perguntas que eu vou observar aqui e vou perguntar. Mais um abraço aí para a galera que está entrando. Você falou aí, né, as principais patologias, né, das áreas de endocrinologia e queria começar falando sobre a diabetes, né? Primeiro falando sobre hereditariedade. Minha mãe, né, tem diabetes, minha avó teve, meu pai não tem. Quais são os riscos, né, dessa questão da hereditariedade para você contrair a diabetes? Excelente pergunta. O diabetes ele tem vários tipos, mas os mais conhecidos são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é o mais encontrado e é o que está relacionado à parte genética. Se você tem uma história familiar de diabetes, você tem uma chance aumentada, mas logicamente o seu estilo de vida influi muito também. Se você tem uma história familiar, você já tem que se preocupar em manter seu peso desde sempre adequado para a sua altura, manter uma boa alimentação, praticar exercício físico, já ingerir água o suficiente, dormir bem já para diminuir as chances de ter diabetes. Porque sua mãe, irmão, tio tem diabetes, não quer dizer que você vá ter, mas existe uma chance maior e os cuidados também devem ser maiores. E uma vez com diabetes tipo 2, hoje em dia a gente já tem total condições de provocar uma remissão, que é quase a cura do diabetes, com medicação e modificação do estilo de vida, Ednei. Agora tem o diabetes tipo 1, que é o diabetes que se inicia numa idade mais precoce, onde não tem associação com problema genético, que a criança ou o adulto jovem, ele já entra desde o diagnóstico com o uso da insulina. Ele não quer dizer que é o mais grave, mas são tipos diferentes de diabetes e são os dois tipos mais comuns. Um outro tipo também que vem crescendo muito é o diabetes que se descobre e se diagnostica na gestação, onde está relacionado a determinados problemas no bebê, mas que também depois do parto tende a melhorar bastante os níveis de açúcar no sangue. Estava aqui entre minhas perguntas, foi, né, existe, eu não tinha ouvido falar ainda sobre isso, é o diabetes geriátrico Gestacional. ou É, gestacional. descoberto que aparece durante a gravidez da mulher. Geralmente é a mulher que engravida acima do peso. A mulher depois dos 35 anos tem uma chance maior de apresentar diabetes gestacional, que está ocasionado a ganho de peso maior no bebê, problemas com queda de açúcar do bebê na gestação e também tem um aumento da chance de se tornar diabética depois do parto. Então, chamando a atenção para quem está querendo engravidar, que antes disso procure já um endocrinologista, seu obstetra, veja como é que estão suas taxas. Não custa nada fazer uma prevenção para engravidar com mais segurança.
Certo. Só para ficar mais claro, por exemplo, a pessoa não tem diabetes, ela nunca teve nenhum tipo de situação de diabetes, mas quando engravida, ela passa a ser diabética só naquele período da gravidez, podendo continuar ou não depois do parto. E Isso, existe gera. alguma característica específica da pessoa que possa levar a isso? Existem algumas pessoas que têm mais chance, que são aquelas que engravidam acima do peso ou que têm uma idade mais avançada, assim, maiores de 35 Hum, anos. Mas, na gestação, esse perfil de gravidinhas, geralmente no segundo trimestre, depois dos 3 meses de gravidez, o obstetra ele já passa o teste de tolerância à glicose, que é aquele teste onde você mede o açúcar em jejum, depois as grávidas tomam um suco bem doce. E aí tem os níveis considerados para diabetes gestacional, porque assim, o período da gravidez é um período em que aumenta muito a chance de ter diabetes por uma resistência maior à insulina. Então, o estado gravídico predispõe a um diabetes gestacional que geralmente, depois do parto, o açúcar normaliza. Agora, logicamente, se a mulher permanecer com o estilo de vida levando a ganho de peso e ao sedentarismo, uma má alimentação, a chance de ter diabetes a cada ano é de cerca de 50%. Então, é uma patologia que a gente não fala muito. É até bom eu lembrar de falar aqui na live, né? exatamente. Eu tinha ouvido falar pela primeira eu ouvi falar não, eu vi pela primeira vez essa informação quando eu estava pesquisando para fazer algumas perguntas, então me chamou a atenção. Aí eu já estava aqui preparado para fazer a pergunta, mas a doutora já se antecipou, então vamos esclarecer logo sobre ela. Ah, que bom. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte: quais os primeiros e principais sintomas, né, que dá diabetes, né? Como identificar, qual o primeiro passo e a partir de quando eu tenho que me preocupar em pesquisar para saber se eu tenho ou posso ter uma diabetes? Os principais sintomas de diabetes, geralmente o diabetes é uma doença silenciosa. O paciente descobre em um exame de rotina, então é importante, depois dos 30 anos, principalmente se você tem uma história familiar, 30, 35, uma vez por ano, você procurar seu médico clínico para exames de rotina, e aí ele geralmente pede uma glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada, onde consegue fazer o diagnóstico. Mas, dentre aqueles que têm sintomas, os principais sintomas são o que a gente chama de poliúria, polidipsia e polifagia. O que é isso? A poliúria é uma diurese, uma urina excessiva. O paciente chega para a gente relatando que não está conseguindo dormir, que está fazendo xixi 4, 5 vezes por noite. Muita sede, com a perda de peso muito rápida, mesmo comendo acima do normal. Então, esses sintomas geralmente já são de diabetes descompensado, certo? Mas a maioria dos casos não apresenta sintoma nenhum. Certo. Quais as taxas glicêmicas que indicam uma diabetes? A glicemia de jejum maior que 126, a hemoglobina glicada maior que 6,5 e o teste de tolerância à glicose, que às vezes é pedido, com a glicemia de 2 horas acima de 200. Ou então você mede seu açúcar naqueles aparelhinhos de ponta de dedo, glicosímetro, com sintomas e ele dá acima de 200. Certo. Chegou duas perguntas aqui pelo Zap, referente a diabetes. Minha glicose deu 105. Já sou diabético? Minhas taxas podem voltar ao normal? Sim, ainda não é diabético. A glicemia de jejum normal é até 99. Então, entre 100 e 125, teria que ser repetido, logicamente, e aí configuraria como um pré-diabetes. Muitas vezes, quando a glicemia dá um pouco alterada em jejum, temos sempre que checar se foi feito o jejum de 8 horas e se também houve uma refeição muito rica em massa, em carboidrato à noite, que às vezes pode ocasionar uma alteração momentânea na glicemia de jejum, no açúcar em jejum coletado no dia seguinte, tá? Mas assim, tem reversão. É bom você se preocupar, assim como eu, como todo mundo, em já melhorar a alimentação e em já procurar fazer um exercício físico. Se não fizer, já se antenar para se movimentar. Hoje em dia, Ednei, eu queria Ok. chamar a atenção de vocês, Hum, dos que estão nos ouvindo, nos assistindo e de você, que antigamente o fumar era o deletério. Hoje em dia, o sentar é o novo fumar. O que é isso?
O sentar. sedentarismo, né? Isso, a população está cada vez mais sedentária e o sedentarismo é uma das principais doenças levando a problemas cardiovasculares hoje em dia no mundo inteiro. Então, vamos priorizar o movimento, vamos fazer sempre atividade física, não programada e não programada. É isso que eu bato muito na minha rede social e no meu consultório. Quando a senhora fala em atividade física programada e não programada, o que é que a senhora quer falar exatamente? Ótimo. Muita gente se preocupa em fazer uma atividade física programada. O que é isso? Aquela horinha que você passa ali na academia, no ciclismo, numa caminhada. Ali se chama atividade física não programada. É o exercício físico. E muitas vezes essas pessoas que passam uma hora na academia passam o resto do dia sentada, computador, trabalhando, assistindo TV, né? Então, essas horas que você passa inativo, muitas vezes anulam aquela horinha de academia e muitas vezes postam em rede social aquele tá pago e descontam com a alimentação que já se exercitaram. Então, assim, a atividade física não programada, ela conta muito. O que é isso? Se a gente for no shopping, assim, senso de observação, se vocês observarem o elevador e a escada rolante, é assim. E a escada convencional não tem ninguém. Então, atividade física não programada são esses movimentos do dia a dia. É o caminhar, é o descer do ônibus umas 2 paradas antes e andar um pouquinho, é o evitar o elevador e a escada rolante. Então, são esses movimentos do dia a dia em que a gente tem que se preocupar em permanecer ativo o dia todo. Isso conta bastante também para a nossa saúde metabólica e para a nossa manutenção de massa muscular. Perfeito, maravilha. Quais são os principais fatores, né, fatores de riscos e importância do exercício físico? A senhora já acabou de falar aqui sobre a importância do exercício físico e os fatores de risco da diabetes. Joia. História familiar, a gente já falou bastante. Sobrepeso, aquele aumento da cintura abdominal, aquela barriguinha avantajada. Sedentarismo. E alguns marcadores genéticos, mas assim, de maneira geral, história familiar, sedentarismo e excesso de peso e uma má alimentação. O que é isso? É uma alimentação onde se prioriza doces, carboidratos simples, os alimentos ultraprocessados, né, os fast foods, esses alimentos com muitos temperos industrializados, eles estão claramente relacionados, os refrigerantes, os sucos de caixinha, estão claramente relacionados a doenças como cânceres, diabetes, hipertensão, colesterol alto e levando, consequentemente, a infarto e AVC. Para deixar bem amarrado, a senhora também já falou no início, mas a gente, até para quem está entrando agora, existe a possibilidade de ter uma boa qualidade de vida, mesmo com diabetes, não é isso? Sim, sim. Existe, inclusive, hoje em dia, a possibilidade de remeter o diabetes tipo 2. Descobrir o diabetes tipo 2, já se preocupe em perder peso, se manter ativo e já existem medicações capazes de reverter o diabetes. Então, assim, descobrir o diabetes, procure com uma certa rapidez um médico clínico que saiba tratar o diabetes ou, de preferência, um endocrinologista para já fazer as mudanças de estilo de vida que nós chamamos e uso de medicações adequadas já para reverter e controlar. Você com diabetes bem controlado, vive uma vida normal, existe um estigma muito grande, um medo da população em dizer que tem diabetes e já imagina uma fila de hemodiálise, uma perna amputada. Então, assim, isso acontecia muito antigamente porque não se fazia exames de rotina e hoje em dia acontece com uma frequência até relativamente alta porque, como o diabetes é silencioso, muitas pessoas não se cuidam. E quando resolvem se cuidar, já passaram 5, 10 anos de doença e já vêm as consequências do descuido, Ednei. E aí, geralmente, são essas pessoas que complicam. E a senhora fala-se muito, né, de algumas dietas e tal. A senhora recomenda a dieta low carb para quem tem principalmente o tipo 2 da diabetes? Sim, a dieta low carb é a dieta preconizada para quem tem diabetes. É uma dieta onde os alimentos são constituídos de macronutrientes, que são os carboidratos, as massas, as proteínas, que são ovo, carne, frango, e as gorduras. Então, a dieta voltada para o diabetes tipo 2 é uma dieta com teor reduzido de carboidrato para reduzir os níveis de açúcar. É uma dieta centrada na proteína, porque a proteína mantém a massa muscular, deixa a nossa barriguinha mais cheia e o corpo gasta mais energia para digerir proteína do que carboidrato. E controle de gordura, porque não pode apresentar
aumento de colesterol, que também leva a riscos cardiovasculares. Chegou mais uma mensagem aqui pelo Zap, diz o seguinte: eu sou diabética e com hipotireoidismo de Hashimoto. Tenho Hashimoto. 42 anos. O que que a doutora me recomenda? Bom, a primeira coisa que eu recomendo é um acompanhamento de perto com um endocrinologista. As duas doenças são controladas, você vive uma vida normal, né, medicado. O hipotireoidismo é a deficiência do hormônio da tireoide, então é facilmente reposto com o hormônio da tireoide, que a gente tem no mercado várias marcas baratas e de qualidade. E o Hashimoto nada mais é do que o cara que descobriu o diabetes, ou a tireoidite autoimune, que tem um nome grande, mas que não é nada demais e que tem controle. Fique bem tranquila, procure ser endocrinologista que você vai ter uma vida É, saudável. pelo nome aqui eu me assustei, rapaz. Nunca tinha ouvido falar nisso, não. É, Hipotireoidismo de Hashimoto, né? isso, que é Viu diminuição do hormônio. Hashimoto aqui. Mas é Hashimoto, diminuição do hormônio, né? é o cara que Quando é descobriu. que quando é que a gente que se caracteriza a diabetes precoce? Ou não é diabetes precoce, Diabetes, não. é, É a menopausa precoce. Já está mudando de assunto agora para menopausa. tá, a menopausa é a parada da menstruação nas mulheres. Tem que ter ausência de menstruação por um ano para se classificar como menopausa, né? Pausa na menstruação. É uma fase fisiológica da mulher, geralmente ocorre em torno dos 50 anos. Mas quando ela ocorre abaixo dos 45, dos 40, entre 40 e 45 anos, é chamada de menopausa precoce. A gente tem uma preocupação muito grande quando ela ocorre de maneira precoce, porque o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele é o responsável pela manutenção da nossa massa óssea e manutenção de várias funções, da parte da pele, da saúde metabólica. Então, quando a mulher entra em menopausa precoce, a gente precisa se preocupar, se não tiver uma contraindicação, em iniciar logo a terapêutica hormonal da menopausa cedo, pensando em longevidade. O que é isso? Pensando em saúde e qualidade de vida mais na frente, porque a população cada vez mais tem envelhecido, né, a nossa população brasileira, e a gente tem que se preocupar em envelhecer com saúde e com qualidade de vida. É nisso que a gente se preocupa muito hoje em dia. A medicina é muito focada em prevenção. Então, a medicina da qualidade de vida é focada no tratamento hormonal da menopausa, quando indicado, e é muito bem indicado nesses casos. Eu fiz a confusão aqui na pergunta, porque chegou a pergunta aqui sobre no diabetes tipo 1, é comum a menopausa precoce? Aí eu juntei os dois temas aqui e fiz aquela confusãozinha, mas é isso. Ela quer saber, no diabetes tipo 1, é comum a menopausa precoce? Não, não é nem comum diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 ele é bem menos comum que o 2. Mas o diabetes tipo 1, ele é um diabetes autoimune. O que é isso? O corpo produz células que reagem contra as células produtoras da insulina, provocando uma destruição. É como se o corpo da gente não reconhecesse o nosso pâncreas e começasse a atacar ele. Então, o corpo reage com a imunidade acelerada, destruindo as células beta do pâncreas, que são as células responsáveis pela produção do hormônio insulina. Então, esses pacientes, eles têm uma tendência a ter outras doenças autoimunes. Então, existe uma doença chamada oforite autoimune, que é uma inflamação do ovário ocasionada pelo mesmo mecanismo, em que o paciente pode entrar em menopausa precoce. Então, existe uma relação de menopausa precoce por essa doença com diabetes tipo 1, mas é bem raro. Certo. E como é que eu identifico essa menopausa precoce, né? Como é que as mulheres percebem que ela pode ser que esteja com essa menopausa precoce? E a idade, qual é a idade para se identificar como precoce? A idade é menor que 45 anos. Menor de Geralmente, 45. geralmente a mulher para de menstruar 3, 4, Uhum. 5 meses, mas é classificado a priori por um ano. E ela pode começar a sentir os sintomas da menopausa, que é aquele calor, os fogachos, um calor excessivo, seguido de calafrio logo em seguida, um envelhecimento da pele, uma tendência a ficar mais triste, que a gente chama em termos técnicos de labilidade emocional, uma tendência a choro fácil,
e uma redução também da libido, que é o desejo sexual. Então, se acontecer isso relacionado a esses sintomas, procure seu ginecologista e até o endocrinologista para a gente poder te ajudar com uma certa rapidez. Maravilha. O pessoal aqui do Instagram tá sabendo das coisas, viu? A galera tá aqui, mas tá. Ou então tá se escondendo lá no Zap. Manda um abraço aqui para Dilma, Juni, Isis, Cleiton, Robson, Tem uma pergunta Diane, aí. Beatriz, Tailon, Luiz, Felipe, Maria Cosmética. Aí é minha sogra. Minha sogra entrou aqui na área. Oi. Cláudia, Tâmara, A pessoal da Tâmara, 10ª CIPM, a Tâmara Tâmara, fez a uma pergunta Tâmara aí. Regina. Deixa eu Isso. perguntar aqui, deixa eu ver. Ah, Tâmara aqui, ó. É. É, SOP, SOP, pode interferir em uma menopausa precoce? A SOP é o ovário policístico, é a síndrome do ovário policístico, é uma patologia muito comum na mulher e na mulher com sobrepeso e obesidade. Também é mais comum em quem tem diabetes tipo 2. Ela poder interferir numa menopausa precoce, Tâmara, não tem muita associação, não. A SOP, ela pode levar a irregularidade na menstruação. A mulher pode parar de menstruar por um bom tempo e pode ser confundido com menopausa precoce, sim. Mas existem exames hormonais que a gente consegue detectar, além da alteração nos ovários, no ultrassom, além daquela pele oleosa da acne que é comum e os pelos em quem tem ovário policístico, tá? Mas obrigada pela pergunta. Pronto. Lembrando que a gente começou aqui falando sobre diabetes, né? Se você tiver ainda alguma pergunta sobre diabetes, pode fazer. Nós agora passamos para a parte mais hormonal, né? Com menopausa, vamos passar por andropausa Tireoide, e tal, tireoide. Então, mais não se furte em perguntar sobre diabetes se você quiser saber. Deise Dantas está na área, Fábio Paes, Bicudos Barbosa. Não fique bicudo não, meu irmão, fique de boa. Laurenice também está aqui na área. E nossa querida Rose Maidia, sempre presente nas lives, qual a sua opinião sobre reposição hormonal? a minha opinião é completamente favorável se não tiver contraindicação. A reposição hormonal, ela foi criada na década de 70 e ocasionou um boom. Várias mulheres usaram, na verdade, muitas mulheres sem um rastreamento, e acabou ocasionando alguns problemas, como câncer de mama, e aí a terapia foi demonizada por um bom tempo. Então, assim, em quem tem sintomas, que é muito comum, para muitas mulheres a menopausa é uma doença, com calores, depressão, ressecamento na vagina, queda de libido, ganho de peso, há uma tendência muito grande em ganhar aquela barriguinha, o metabolismo é diminuído. Então, assim, se você não tiver uma história pessoal ou familiar próxima de câncer de mama, se você não tiver nunca tido uma trombose, se você não for uma paciente com aumento do endométrio, que é a parede de dentro do útero, se tiver com preventivo normal, mamografia, e tiver com sintomas, não hesite em fazer uma terapia hormonal da menopausa acompanhada por um ginecologista ou um endocrinologista, e eu sou completamente favorável. Lembrando que a menopausa ela é tratada com dois hormônios, o estrógeno e a progesterona na mulher que tem útero, e a testosterona é indicada em alguns casos quando a mulher faz a reposição com os dois hormônios e a libido ainda continua muito reduzida. Então, nesses casos, tem indicação da testosterona. Lembrando que a reposição, de preferência, é tópica ou oral, até local, com creme vaginal, e que esses chips, que são os implantes que estão muito em evidência, muito na moda e na mídia e nos consultórios, não são muito indicados como terapêutica inicial para tratamento hormonal da menopausa. Então, procure sempre o endocrinologista e um ginecologista de confiança para iniciar uma terapia e um acompanhamento. Certo. Climatério, preparação para a menopausa, como amenizar os sintomas? A gente falou, né, já das indicações, que é a terapia hormonal, naquelas que têm contraindicações, tendência a câncer ou trombose, existem as terapias alternativas, existem o uso de medicações antidepressivas para tentar melhorar esse quadro, alguns manipulados que as ginecologistas às vezes tentam fazer na melhora. Existe também a importância do exercício físico,
Também entra nesse cenário o controle do estresse, também entra. O que é que vocês fazem para gerenciamento de estresse? Meditação, terapia, exercício, de repente se conectar espiritualmente com alguma religião, se você tiver, isso tudo influi. Relações sociais, gente, nossas amizades, os nossos relacionamentos, eles interferem diretamente na nossa saúde. Se vocês se relacionam com pessoas tóxicas, negativas, a tendência é puxar a negatividade para vocês e lhe deixarem doentes emocionalmente, e acaba levando a doenças orgânicas e também piorando os sintomas do climatério e da menopausa. A doutora falou aí sobre a questão do estresse, né? Sobre essa questão da relação dos hormônios. E eu tinha deixado lá para baixo uma pergunta meio provocativa, meio engraçadinha. Hum. É possível culpar os hormônios por uma crise no relacionamento? Pergunta capciosa, né, Dinei? Exato. Crise no relacionamento, assim, eu estou tentando entender. Na verdade, crise no relacionamento, se for homem, relaciona muito a libido, porque, né, sexo em relacionamento e homem é muito ligado à mulher, a libido da mulher é muito mais complexa, envolve determinadas, muitas e muitas causas. Então, assim, se a mulher tem dor durante a relação sexual, no climatério, na menopausa, e isso impede de fazer relação e diminui a libido, isso pode atrapalhar o relacionamento, e isso é ligado a um distúrbio hormonal. Se o homem também tem queda do principal hormônio masculino, que é a testosterona, levando a redução do desejo sexual e redução da ereção, isso também pode dificultar o relacionamento. Então, assim, distúrbios hormonais podem ser a causa do problema no relacionamento, mas não tem, assim, motivo para você se divorciar ou entrar em crise por conta disso, quando você tem acesso à informação e a tratamento. Então, Quando eu pensei na pergunta, na é, verdade, eu é, pensei mais nessas variações de humor, sim, né? O estresse, essa coisa toda, assim. sim. Mas tudo Mas, tem a ver. mas chega muito para mim nesse perfil, Ednei, por isso que eu associei. Mas, assim, estresse, cansaço, na verdade. Se a gente perguntar aqui para os nossos, os que estão assistindo aqui a live, quem está cansado, eu diria que 90% das pessoas que estão nos assistindo está cansado. E dificilmente esse cansaço é relacionado a problema hormonal. Hoje em dia as pessoas são muito, na verdade, conectadas o tempo todo, se preocupam muito pouco com a qualidade do sono, dormem muito pouco, porque precisam estar ativos, 100% conectados. Depois da pandemia veio a história do home office, então muita gente não se permite mais ter folga, trabalha, né, à noite, de madrugada e tudo mais. Então, assim, se você corrigir sono, se você corrigir água, muita gente não bebe água, e se você corrigir o sedentarismo, eu diria que mais de 50% das causas de cansaço são resolvidas. Então, dificilmente cansaço é relacionado a problemas hormonais, mas é uma queixa que chega muito no meu consultório. É muito prevalente, é muito comum. Foi excelente você Mas tem falar sobre como, isso. certo? Mas tem como, sem, antes de ir no consultório, ter alguma espécie de percepção de que esse cansaço pode ser hormonal? Se tem alguma percepção, até pode. Por exemplo, a tireoide, ela pode levar a alguns sintomas quando o paciente está cansado e é deficiência do hormônio da tireoide. Pode provocar um inchaçozinho leve de 2 a 3 quilos no peso, pode dar muita sonolência, queda de cabelo, uma tendência a uma tristeza muito grande, ausência de menstruação nas mulheres, até queda de libido no homem. Então, tem alguns sinais que você deve procurar. E isso não quer dizer que você está cansado e que você não deve procurar um médico. Pelo contrário, eu acho que você deve procurar sim, afastar todas as causas orgânicas mais comuns e depois corrigir sua vida, organizar a casa, que é o que eu falo muito em consultório. Muitos pacientes chegam para mim querendo emagrecer, querendo melhorar as taxas e está todo desorganizado. Está dormindo mal, bebendo pouca água, está sedentário, então assim, não vai conseguir, certo? Então, uma coisa não exclui a outra. Chegou uma pergunta aqui no Zap que é o seguinte: métodos anticoncepcionais podem causar baixa libido nas mulheres? Sim.
A libido da mulher, o desejo sexual da mulher é muito ligado à ovulação. A mulher, durante o período da ovulação, desde os primórdios aí da preservação da espécie, ela tem que ter a relação sexual para poder engravidar e manter a nossa espécie humana. Então, qualquer método anticoncepcional, ele inibe, geralmente, a ovulação. Tem alguns métodos anticoncepcionais que não inibem, como os DIU não hormonais. Mas, geralmente, os anticoncepcionais, eles inibem a ovulação e pode ocasionar, sim, queda da libido. Certo. O fogacho, né, como a doutora falou, que é chamado os calores, né, popularmente falando, das mulheres, eles atingem todas as mulheres? Não, não. A menopausa é só a parada da menstruação. Isso não é doença, pessoal. Isso é fisiológico. Isso acontece com todas as mulheres e é normal. A mulher não pode permanecer ovulando e engravidando até a terceira idade, né? Porque começa a ter problemas aí e nem pode mais também gestar. Então, é fisiológico, não é doença. E o climatério são sintomas que acontecem durante esse período aí em que a menstruação para. Então, assim, os sintomas podem acontecer, mas tem mulheres que passam tranquilamente pela menopausa sem sintoma nenhum. Essas mulheres não têm indicação de reposição hormonal a princípio. E tem mulheres em que isso é uma doença, assim como em muitas mulheres menstruar é uma doença. Tem muitas mulheres que têm TPM, que é aquela tensão pré-menstrual, que muitas vezes o ginecologista para a menstruação, porque ela para de trabalhar, ela chora sem parar, ela briga com o marido, ela não dorme. Então, assim, para essas mulheres, menstruar é doença e para outras mulheres também menopausa é doença. Então, a terapia hormonal da menopausa entra para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Porque imagine você ficar com tanto sintoma, passando por uma fase que seria a melhor fase da mulher, que é a fase em que vai começar aí a longevidade, já criou seus filhos, já está equilibrada, teoricamente na profissão está bem, e aí você passar por todo esse processo na melhor fase da sua vida. Jamais. Tem tratamento sim, procure seu médico. Andropausa, né? Fora o fato de acontecer nos homens, tem outro nome também, né? Deficiência ou declínio androgênico do envelhecimento masculino. Exatamente. Fora esse fato dele ser, né, do homem, e quais são as diferenças, né, da andropausa e, né, e também a questão da menstruação e tal, mas qual a diferença da andropausa para a menopausa? Certo. A andropausa, ela ocorre teoricamente numa fase mais tardia no homem. A menopausa ocorre em torno dos 50 anos. Parece, assim, a andropausa existe um debate se realmente ela existe ou não. É a diminuição da testosterona, que é o principal hormônio masculino. A queda da testosterona, ela é gradual no homem. Ela diminui devagarzinho com o passar da idade. Diferente da mulher, em que o estrógeno, que é o principal hormônio feminino, ele cai de vez nessa idade dos 50 anos, em torno dos 50 anos. Então, alguns homens relatam, depois dos 55, 60 anos, uma queda de energia, um cansaço maior, uma redução até da libido e uma tendência a ganho de peso. Então, em alguns homens, a testosterona cai para níveis muito baixos, em alguns, não é tão comum, não acontece em todo homem como ocorre na mulher. Em todas as mulheres, elas vão ter queda de estrógenos, nem todo homem vai ter essa queda tão absurda de testosterona. Mas em alguns homens selecionados, há uma diminuição da testosterona, geralmente para níveis menores que 300 nanogramas por decilitro no exame de sangue, e essa testosterona sempre deve ser repetida, porque às vezes é uma alteração momentânea e quando a gente pede no dia seguinte está normal. Então, nesses pacientes que têm sintomas e que têm essa testosterona dosada pelo menos 2 vezes, afastar de outras causas, tem que pedir prolactina, enfim, tem que procurar seu urologista ou seu endocrinologista de confiança. Aí sim a gente pode pensar em reposição hormonal para o homem também. Mas são casos selecionados, certo, Adnei? Por que eu estou chamando bastante a atenção? Porque está existindo um boom de prescrever testosterona para todo mundo, tanto homem quanto mulher. Antigamente não se via mulheres usando testosterona, mulheres que menstruam. Hoje em dia, se é muito comum,
o uso para fins estéticos. O que é isso? Para ganho de massa muscular e para perda de peso. Então, assim, esse uso indiscriminado de hormônio é contraindicado e não é preconizado. Então, assim, fiquem bastante preocupados e prestem bastante atenção, porque os níveis de hormônio, qualquer nível de hormônio acima do normal, ele pode lhe trazer consequências graves. Certo. Quando eu devo, qual é o sinal principal que eu devo procurar um endocrinologista para questão de emagrecimento? O sinal principal, você não precisa chegar em obesidade para procurar um endocrinologista, não. É normal, em uma viagem, final de ano está chegando aí, você ganhar 2 a 3 quilos e depois se preocupar, voltar para o seu peso habitual. Mas se você, ano a ano, vem ganhando 2 a 3 quilos, vem percebendo uma redução do seu metabolismo, uma tendência a ganhar aquela barriguinha, que é a principal gordura relacionada a problemas de saúde, e está percebendo determinadas taxas ou sintomas, você já deve procurar um endocrinologista o quanto antes. Certo, eu vi que a doutora foi recentemente para um evento, né, sobre cirurgia bariátrica. E aí Sim, a pergunta é para quem, né? Para que características a cirurgia bariátrica é a melhor opção? excelente pergunta. A cirurgia bariátrica, muitos pacientes pensam que é a cura da obesidade. E não é. É um tratamento como qualquer outro. E muitos pacientes também associam a cirurgia bariátrica ao fim do mundo. Tipo, já tentei de tudo na vida, e aí agora eu vou para a bariátrica como se fosse uma penitência. Então, assim, a cirurgia bariátrica ela é indicada para pacientes com IMC, que é índice de massa corpórea, aquele cálculo do peso para a altura, quando ele apresenta uma obesidade classe 3, o IMC é maior que 40 quilos por metro quadrado, ou abaixo disso quando ele tem diabetes tipo 2, hipertensão, apneia obstrutiva do sono e algumas doenças relacionadas gordura no fígado, né? Gordura no fígado hoje em dia, a esteatose hepática é uma doença muito prevalente. Então, para esse perfil de paciente, você deve pensar. E também tem paciente que já fez tratamentos medicamentosos, nutricionais, por pelo menos 1 ano ou 2 e não conseguiu perder peso, é indicado também. E também tem um paciente que de cara chega para a gente, por quê? Já tem limitação ortopédica, hérnia de disco, artrose, é um paciente que usa já remédio para hipertensão, diabetes, colesterol alto, é um paciente com apneia, que é aqueles roncos noturnos exacerbados, então de cara, às vezes, eu já indico cirurgia bariátrica. É um procedimento de risco, mas é um procedimento muito eficaz, seguro. A gente tem cirurgiões bariátricos excelentes no país e é um dos grandes aliados no tratamento da obesidade que nós endocrinologistas temos como ferramenta para oferecer para os nossos pacientes. Maravilha, deixa eu dar as boas-vindas aqui para Soraya, Crispim, Ivan, Marcelo, Rosane, Divanildo, Bill, Regiane Santarém, quanto tempo, minha querida? Amanda Med, Lorde Careca, é o nosso Major Vivaldino, Soluções Finanças, Bea Fernandes, José Souza Gonçalves, Dan, Gelli Nunes, Sid Nilzio e Raul tá na área. Galera, Coronel PM, Coronel Vanderval, direto de Ilhéus, grande abraço, comandante. Você que está entrando na live agora, você pode mandar sua pergunta, né? Nós estamos conversando sobre diabetes, menopausa, tireoide, hormônios, emagrecimento com a endocrinologista, nossa querida doutora Jessi Gomes. O que são punks? Punks e onde encontrar? Você É deu uma punk, olhadinha viu? no meu Instagram, hein? Que bom. É É punk, claro. punk, punk é punk. Na verdade, eu também descobri sobre as punks recentemente com minha irmã, que mora em São Paulo. São Paulo tem muita coisa, né? Tem muitos mercados maravilhosos. Então, assim, os punks são os produtos alimentícios não convencionais. São aquelas plantinhas que a gente encontra por aí, às vezes na rua, e que a gente não sabe que são comestíveis. E elas funcionam como temperos para várias comidas, preparações de sucos, saladas. Então, assim, provavelmente nós estamos deixando de alimentar grande parte da população com determinadas plantas que a gente encontra com muita facilidade, e isso está agregando valor
de sabor e variedade à nossa comida e provavelmente aumentando a quantidade da população que pode se alimentar, né? Mas logicamente são vendidos, são folhinhas pequenas, tem vários tipos vendidos no supermercado em bandejinhas. E é bem interessante, Ednei, mas isso não quer dizer que você também vai sair catando as folhas que você vê no meio da rua, né, nos paralelepípedos, porque nem todas são comestíveis e algumas podem ser venenosas. Então, eu dei uma estudada sobre isso, porque para mim também era novidade, mas está entrando muito no mercado aí alimentício como uma solução também até para diminuir a fome no mundo e para aumentar a variedade aí de temperos e de especiarias da nossa culinária. Achei muito bacana. Muito legal. Então, você quer saber mais sobre esses punks, também entre lá na página da doutora Meu posteriormente Instagram, para saber no me sigam aí no Instagram. Instagram, seguidores do Ednei, Ah, e façam exatamente. perguntas lá, são todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, nobre Fabrício Freire e Darlan. A doutora recomenda suplementos para ganho de massa muscular? Suplementos, o nome já está dizendo, Ednei, é suplementar. Para ganho de massa muscular, o principal é o treino de força para isso e a alimentação para isso. Então, assim, você deve procurar ser um nutricionista, não nutricionista de porta de academia ou de loja de suplemento. Nutricionista indicado, nutricionista preparado para isso, que a gente tem vários aqui em Salvador e no Brasil inteiro, que inclusive eu quero agradecer a todos vocês, porque nós endocrinologistas não sobrevivemos sem nossos nutricionistas queridos. Então, no consultório deles, ele vai fazer a conta da quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura que você precisa comer na sua alimentação. E aí, se não for suficiente ou por praticidade, às vezes comprar whey e andar na bolsa com seu potinho para bater ali na água durante um trabalho que você está fazendo é conveniente. Então, assim, quando indicado é muito bem-vindo e os principais suplementos, digamos assim, validados para isso é o whey protein e a creatina. Às vezes a cafeína entra aí para dar mais energia, o nitrato da beterraba também tem evidência, e outros suplementos como HMB, bicarbonato, em algumas situações também eles entram. Mas indico sim quando orientado e indicado pelo nutricionista. Ah, excelente. Não, eu perguntei porque já existiu muito preconceito, né, com relação ao whey, com relação a Existiu, BCAA, existiu e né, era existe. bomba, tá? Você toma É, bomba, isso faz mal é. pro seu fígado. Ainda E aí, quando eu existe. vi na página que a doutora recomenda mais claro, com o apoio do acompanhamento profissional, eu achei interessante Isso. a pergunta, Dani. E o whey, Ednei, nem sempre é indicado só para ganho de massa muscular, não. O whey é um aporte de proteína muito bom, é a proteína do leite. O whey é leite, então é proteína do soro do leite. Ninguém tenha medo de usar o whey, que ele está consumindo proteína do leite. É uma proteína riquíssima em aminoácidos, então, assim, ela tem ação na imunidade. A gente prescreve muito para idoso, para manter a massa muscular e a imunidade. Eu prescrevo também para diabético tipo 2. O whey em jejum, em diabético tipo 2, ele tem uma ação redutora do apetite. Então, assim, ele entra aí em vários cenários, não sempre no cenário da academia. Só que o consumidor, ele relacionou o whey à academia. Então, às vezes, quando a gente prescreve, até para gestante, para idoso ou para paciente com diabetes, ele fica com medo. Por isso que eu estou te dizendo que ainda existe preconceito. E a creatina também tem muito paciente que acha que vai ter problema renal, ou que vai ganhar peso, e não. Quando bem indicado também, entra bastante e não tem problema nenhum. Certo. São 21 horas e 23 minutos, já estamos chegando aí a uma hora quase de live. Né? Você que quer fazer sua pergunta, se apresse para perguntar. Mas o conteúdo já está extremamente rico, né? Quem entrou por agora, não viu o início, pode acompanhar depois de gravada. Vai ficar aqui no Instagram, vai ficar lá no YouTube, jornalizando por Ednei Dantas. Então você tem um conteúdo de qualidade aí para o resto de sua vida, para ver, ouvir, assistir e reouvir e reassistir. Comer perto da hora de dormir, né? Isso contribui para o ganho de peso? Parece que sim. Por que que eu digo parece que sim? Foi publicado recentemente um estudo onde se estudou só mulheres, que foram poucas mulheres, não foi aqui no Brasil,
eu não lembro em que país foi exatamente, mas foi um grupo de mulheres onde eles colocaram, dividiram em dois, e eles colocaram determinados indivíduos para se alimentarem próximo à hora de dormir e outros mais cedo. Então, os pacientes, as mulheres que comiam perto da hora de dormir, elas tendiam a ganhar mais peso, porque parece que isso mexe na parte hormonal e metabólica do, do, do indivíduo. Então, assim, eu digo que parece, porque é um estudo ainda pequeno, só com mulheres, que não foi com nossa população. Mas, no nosso dia a dia de consultório, a gente já percebe que naqueles indivíduos que eles jantam mais tarde e comem mais uma refeição maior à noite, a tendência é ganhar peso já. Certo. O que é TCM e os benefícios e para quem é indicado? Tá, o TCM são gorduras, triglicerídeos de cadeia média, é uma gordura extraída do coco, não é o óleo de coco, mas é um tipo de gordura extraída do coco, em que parece que ele causa, é como se fosse uma gordura que te dá energia para você consumir antes de um treino ou em determinados tipos de dieta, que são as dietas velho e low carb, as dietas com muito baixo teor de carboidrato. O triglicerídeo de cadeia média ele entra como um aporte de caloria para te dar energia e tentar ajudar no cenário da perda de peso. Certo? Beleza. Outra coisa que eu ouvi falar aqui na sua página que eu achei interessante, que eu também nunca tinha ouvido falar, era sobre o tal do shot da imunidade. Eita. É o que? É o suco verde, que eu vi um copinho ali e tal. É porque assim, né, nessa era de rede social, que quem tem boca, né, fala um Fala o monte. que quer. Isso, exatamente. Então, assim, tem vários grupos de determinados profissionais de saúde que falam muito em shot, que são misturas de pós e de temperos para usar em jejum, prometendo melhoria da imunidade, tá? Então, é aquela água morna com limão, é aquela cúrcuma, né? A cúrcuma está muito em evidência, logicamente, que tem os benefícios da cúrcuma, que a gente não pode esquecer. É a glutamina, é o que mais que eles usam? Cúrcuma, glutamina, água morna com limão. Então, assim, eles misturam determinadas especiarias e fazem determinados shots prometendo melhoria da imunidade. Claro que pode ter alguma ação, mas entenda, se você não se alimentar direito, se você não praticar exercício, se você não dormir, se você não tiver uma alimentação equilibrada, não tem shot que dê jeito, né? Então, existe essa tendência a recorrer a alimentos milagrosos por si só. Toda semana aí na internet tem um boom de coisas que dizem, promete secar a barriga, promete curar a Covid, né? Melhorar a imunidade, quando a gente sabe que isso é balela, isso é modismo e que tome muito cuidado com excesso de determinados pigmentos e alimentações sem indicação médica e nutricional. Então eu brinquei um pouco porque esse tipo de chamada, né, Ednei, nos cards, chama a atenção do nosso público para falar sobre uma coisa importante que é a imunidade. Então, assim, resumindo, você quer fazer seu shot da imunidade? Faça. Mas cuide de todo o resto e cuidado para não fazer uma dieta tão monótona. O que é isso? Todo dia ingerir esse shot repetidamente durante meses e meses que você pode ter problemas de saúde, como gastrite, né, úlcera e tudo mais. É mais seguro do que tomar o shot da imunidade é dançar o shot da alegria, né? Do Fala Mansa. Sim, sim, você falou muito bem. A alegria, o sorrir, já tem evidência científica que ela está relacionada à nossa saúde. Então, é muito importante, novamente, cultivar as relações sociais positivas, se preocupar em não se manter feliz o tempo todo, mas procurar ter pensamento positivo, procurar sorrir, procurar dançar, fazer o que lhe agrada, né? Gerenciamento do estresse, Com olha aí. certeza. Isso aí conta mais que shot. Ó, a palavra estranha voltando aqui, ó. É a Psy Sueli Lima. Doutora, uma pergunta que não quer calar. A o hipotireoidismo de Hashimoto não tem cura? A Sueli é uma paciente querida minha, psicóloga. Um beijo para você, Sueli. Obrigada pela audiência.
A tireoidite autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, ela pode levar ao hipotireoidismo, que é a diminuição do hormônio da tireoide, e pode passar por fases de hiper, que é a liberação do hormônio da tireoide em excesso. E tem pessoas que têm a tireoidite no ultrassom e tem um anticorpo lá, um anti-TPO positivo, que não vai manifestar problema nenhum. Então, o hipotireoidismo secundário à tireoidite pode ter cura, assim, não se fala em cura, mas pode ter controle sem o uso do hormônio da tireoide, sim, com o passar do tempo. Por isso que Sueli, assim como todas as minhas pacientes, elas são acompanhadas pelo menos 2 vezes por ano, para a gente ver como é que estão os estoques do hormônio da tireoide, ver se precisa diminuir, aumentar a dose, ou até muitas vezes eu retiro sim. Certinho. Kátia, seja bem-vinda. Ivan. Heber Santana, que não é o vereador, é Heber com E, não é com H. Adri, Neuza, a 12ª CIPM, quem está aí? A nossa querida Major Érica Patrícia, grande abraço. 12ª CPM lá de Ondina. A Psy Sueri disse que está tudo ok. Mai Bezerra. Perigos no uso da caneta de insulina para emagrecer. Excelente pergunta até para eu falar sobre isso. A caneta para emagrecer não é insulina. Não existe insulina que emagrece, certo? O que você Eu está... até achei estranho quando eu vi essa informação da caneta de É, insulina. Porque a é, insulina não é para pessoa que tem diabetes e tal, não entendi. é porque assim, as pessoas confundem essas medicações que são a liraglutida e a semaglutida, que é o popular Ozempic e Saxenda, que é o nome comercial delas, que são canetas com uma substância que trata obesidade e diabetes. Então, assim, ela mexe na resistência à insulina, ela melhora o controle do diabetes e remite, muitas vezes, cura o diabetes que o paciente perde peso. Mas são canetas e substâncias que não são insulina, apenas o sistema de aplicação é o mesmo. É uma caneta parecida e o sistema de aplicação é subcutâneo, que nem a insulina. Existem perigos, sim. Inclusive, essas medicações são compradas sem receita, as pessoas estão usando indiscriminadamente, sem acompanhamento médico, em doses excessivas, em doses diárias. O Ozempic não é dose diária, mas muita gente vem fazendo todos os dias. Então, assim, qualquer medicação tem efeito colateral. E a medicação, existe a dose segura, existe a dose que é veneno. Então, assim, os principais efeitos colaterais relacionados ao uso dessas medicações são náuseas, vômitos, certo? Mas pode dar pancreatite, a perda de peso rápida pode levar a pedra na vesícula e pode levar a alergia, infecção, inflamação no local da aplicação. Então, para quem está usando por conta própria, parem o uso imediatamente, procurem um endocrinologista ou seu médico clínico de confiança, veja seu padrão alimentar e veja se você tem indicação, certo? Maravilha. Deixa eu correr que chegaram algumas perguntas aqui no Zap. O que é o chip ou implante hormonal cilástico e o hormônio injetado na veia, o que é que a doutora acha? O chip da beleza, que é muito conhecido, é a gestrinona, que é um implante que é colocado em mulheres com o intuito de parar a menstruação. Não tem efeito contraceptivo, a mulher pode engravidar usando. E as pessoas estão usando muito agora para ganho de massa muscular, porque a gestrinona ela simula meio que o hormônio masculino. Esse chip não é recomendado pela Anvisa, tá? Então, eu não recomendo. Existem outras maneiras de parar a menstruação mais seguras. E hormônio na veia, eu realmente desconheço. Não sei que hormônio é esse e que aplicação é essa. O que está muito em voga aí são determinados soros também que são colocados na veia em determinados consultórios, prometendo também melhora na imunidade. Então, isso é também modismo, isso não tem evidência nenhuma. Você urina o que está colocando ali 6 horas depois, então nem gaste seu dinheiro com isso. Certo. A outra que chega aqui no Zap é: a laqueadura interfere na função hormonal da mulher? Não, não. A laqueadura é só você clampear, né? Cortar as trompas, mas os ovários ficam ali produzindo os hormônios normalmente, a mulher menstrua normalmente. Peça para falar sobre a relação entre a reposição hormonal e o câncer de mama.
Olha, existe uma associação, existem determinados cânceres de mama que são hormônio dependentes, ele é mais relacionado à progesterona, mas a chance de câncer de mama em mulheres rastreadas com mamografia todo ano que não tem história familiar é praticamente nula. Então não tenha medo. O que que acontece? Existe um medo hoje em dia muito grande da população, Ednei, em repor reposição hormonal da menopausa, terapia hormonal da menopausa, mas por outro lado as mulheres estão usando hormônios indiscriminadamente com fins estéticos. Então tenha medo de usar testosterona para ganho de massa muscular, mas não tenha medo de usar a terapia hormonal da menopausa quando é indicado e quando você tem sintomas e não tem contraindicações. Que engraçado, porque o pessoal, essa agonia que tem falado hoje, né, da relação das vacinas e tudo mais, mas fica tomando cada coisa sem orientação médica e sem registro da Anvisa, sem nada. Eu, Que eu, coragem! eu vou só te dar um exemplo. A gente às vezes passa meia hora, uma hora para convencer e para explicar os benefícios da medicação, tal, 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 para o paciente. Aí o paciente entra no Uber, que nem um paciente me falou aqui um dia lá no consultório, o motorista do Uber falou que não era para ele usar. O motorista do Uber. E aí Meu ele Deus. parou porque ele ficou com medo. Então, assim, tomem muito cuidado com quem vocês escutam, que especialidade é, do que estão falando, porque muita gente escuta o que você quer ouvir e nem sempre é a verdade. Então, na dúvida, procure uma segunda opinião, consulte o CRM do seu médico nos sites do CRM, veja se realmente seu médico é a especialidade que ele está dizendo ser, porque é o bem mais precioso de vocês, que é a saúde que está em jogo. Não brinquem com Com isso. certeza. Doutora, qual é a importância da glândula da tireoide? A importância da glândula da tireoide é fundamental. Sem tireoide não há vida. A tireoide, ela controla a nossa pressão arterial, controla nosso peso, ela controla a nossa temperatura corporal, ela controla muitas funções celulares. Então, assim, todo mundo tem tireoide. E quem não tem tireoide tem que repor. E os tais nódulos da tireoide? Os nódulos da tireoide Quem são... tem É, sim, termine, Ednei. os Desculpa. riscos? Não os riscos em tê-los. Nódulo da tireoide é uma patologia muito comum. À medida que a idade avança, a chance é muito maior. Tem se descoberto cada vez mais nódulos porque a população tem feito ultrassom da tireoide todo ano e tem ido no seu ginecologista onde eles têm pedido. E a grande maioria dos casos é benigna. O que é isso? Não é câncer, então vocês não precisam se preocupar tanto assim, devem procurar um endocrinologista logo, claro. Mas a grande maioria dos casos a gente acompanha somente com ultrassom da tireoide uma vez por ano. Naqueles nódulos suspeitos é feita uma punção da tireoide, que é tipo uma biópsia, e é indicada a cirurgia quando há suspeita, mas esses casos são bem menos comuns. Fiquem tranquilos. Quais os fatores que alteram, que podem alterar o metabolismo? Os fatores que podem alterar o metabolismo, a idade. À medida que a idade avança, o metabolismo tende a diminuir. A falta de exercício físico, levando à perda de massa muscular. A pessoa que não faz musculação, ela consegue manter o peso geralmente até os 30 anos. A pessoa que não treina, observem que geralmente após os 30 anos ele tem uma dificuldade em manter manter o peso e tende a ganhar peso. Então, idade e massa muscular são os dois principais é, fatores relacionados ao metabolismo. Existe um mito de que a tireoide engorda. Isso é mito. E o hipotireoidismo ele pode levar a um ganho de peso temporário de 2 a 3 quilos, mas é mais inchaço, água. Quando a gente repõe, o peso volta ao normal. Então, nem achem que vocês estão engordando ou deixando de perder peso porque tem problema em tireoide. Isso é mito. Uma pergunta que eu não sei se ela realmente voga, mas me veio agora aqui. A prática da atividade física, ela acelera ou mantém o metabolismo acelerado? Porque tem aquela coisa, né? Que diz que o metabolismo acelerado, ele deixa você ser mais magro, tem mais dificuldade para engordar. Metabolismo lento, você engorda. Tá. O que te deixa magro é músculo. O que mais você deve se preocupar para manter sua longevidade e independência, permanecer andando, não precisar de andador, né, ou não fraturar lá na frente, é manter sua massa muscular. Isso você deve se preocupar desde muito cedo. É o que a gente chama até de poupança muscular. É o melhor investimento que você deve fazer na vida. Então, se
o treino lhe leva à manutenção ou ganho de massa muscular, o treino aumenta seu metabolismo. O que existe de mito é consumir café, pimenta e termogênicos achando que vai emagrecer. Isso é mito. Ele melhora a sua atenção, o foco, a disposição, mas perder peso e aumentar o metabolismo não caiam nessa. A doutora fala lá no na sua página sobre por que colocar feijão de molho. Eu fiquei Ah, curioso para saber o porquê que a gente tem que colocar o feijão de molho. Na verdade, eu sei por quê, por outros motivos, né? Questão dos gases diminui e tal. gases e tal. A gente intuitivamente, né, Dinei, já coloca de molho, porque desde muito cedo a gente aprende que o feijão cozinha mais rápido e também diminui os gases. Na verdade, existe um compostozinho na casca do feijão chamado fitato, que ele diminui a absorção de determinados nutrientes do feijão, como o zinco. Então, para facilitar e o feijão até se tornar mais nutritivo, é bom que se coloque de molho também para diminuir os gases, muito importante, mas também para facilitar a absorção de nutrientes como o zinco. Pronto, a doutora também participa, né, do... cadê aqui? Rapaz, que sumiu aqui o nome do negócio aqui, rapidinho. Daitical, Diet Cal. Daitical Brasil. O que é É. a Daitical Brasil? A Diet Cal Brasil é uma das empresas que vieram para o Brasil com uma tecnologia europeia centrado na dieta very low carb, de muito baixo teor de carboidrato, levando a uma produção, aí eu vou ser breve porque a gente tem pouco tempo, de corpos cetônicos. Isso. Essa dieta cetogênica, ela diminui o apetite de maneira natural, então é um grande aliado no tratamento de obesidade. Eu uso muito em meus pacientes com muito sucesso. É um grande aliado na remissão do diabetes, no tratamento de gordura no fígado e no tratamento também de ovário policístico e de melhora da fertilidade. Em mulheres também que querem engravidar, que não podem usar medicamentos para perder peso, eu lanço muito mão dessa ferramenta aí dietética. Maravilha. Um abraço aqui, Wesley Milaxi, nosso querido Elton Lima, né, da Tree Alpha. As últimas perguntas, doutora, que chegou aqui no Zap, eu vou encerrar com elas. Doutora, boa noite. Tenho 25 anos, 70 quilos e 1,68 m, bem detalhista. Estou na academia há 3 meses, faço musculação e esteira, mas não consigo perder gordura do abdômen e ganhar massa muscular. Queria sua opinião sobre Oxandrolona. oxandrolona. Já li que é muito utilizada por praticantes de academia porque é um hormônio levinho e tem bons resultados. Excelente pergunta. A oxandrolona não é um hormônio levinho, é um derivado da testosterona, então não caia nessa. Se você está musculação, o melhor exercício físico é a constância. Então, musculação você tem que ter paciência. E se você não está ganhando massa muscular e não está perdendo gordura, você não está se alimentando direito para isso, para esse fim. Então, você deve procurar um nutricionista esportivo para ajustar a sua alimentação. Se depois da alimentação ajustada e o treino não estiver ganhando, aí você pode procurar um endocrinologista para ver se tem algum problema hormonal e tal, mas geralmente não tem. Não tenha pressa, não foque em estética, foque em saúde, faça seu trabalho alimentar e na academia direitinho que o sucesso vem. Maravilha. A outra é a seguinte, doutora, tenho depressão e ansiedade. Desde que comecei o tratamento, estou ganhando muito peso. Eu era magro e estou assustado porque em 5 meses aumentei 8 quilos. É muito comum. A ansiedade, ela leva muito a um padrão alimentar do comer emocional, que é aquele beliscar doce, porque a sensação do chocolate aumenta os níveis de serotonina, dando uma sensação momentânea de felicidade. Mas, por outro lado, também, algumas medicações para depressão e ansiedade, elas aumentam o apetite. Então, é difícil, eu te digo assim, que é difícil eu analisar sem saber detalhes. Mas é muito relacionado ao ganho de peso, a ansiedade e a depressão, e é bom você procurar logo um endocrinologista para avaliar com você o que está acontecendo e já corrigir. A gente só essa última aqui que chegou aqui. Casos de família com hipotireoidismo deve preocupar?
Existe a Preocupar não, hereditariedade também? Não. mas todo ano é bom fazer seus exames de rotina. Geralmente os hormônios da tireoide, Ednei, são pedidos pelo médico clínico, ou se for mulher, até a ginecologista pede todo ano sim, mas preocupar não. Maravilha, são exatamente 21 horas e 44 minutos. Passamos de uma hora de live, muita informação. Muito É, obrigado, doutora, pela participação, por transmissão dessas informações, por todos que participaram até aqui. Muita gente entrou, né, do meio para o final, então tá gravada aí desde o início no Instagram Jornalizando Ed Dantas e no YouTube daqui a pouquinho Jornalizando por Ednei Dantas. Doutora, muito obrigado pela participação. Né? Depois eu vou fazer um convite para a doutora do nosso Jornalizando com Especialistas e a gente vai ter ainda muito conteúdo da doutora Jéssica aqui no nosso Jornalizando. Viu? A Rose Madia está dizendo aqui que foi live adorável. Espero não ter acordado a filha, né? é É quase, filho ou quase. filho? Não, é a filha. A filha É dormiu filha, né? e tá ali bem, tá tudo certo. É, já são quase 22 horas, né, gente? Véspera de feriado, então assim, Exatamente. E foi um horário atípico, né? Normalmente faz entre isso, 19 e 20 horas, isso. mas Por a galera minha estava aqui. causa, por minha causa, pela minha filha não deu. Eu queria agradecer, na verdade é um prazer muito grande você ter me achado no Instagram, fico feliz. A rede social nos traz grandes amigos e a Ednei com certeza Com vai fazer certeza. parte aí do meu ciclo de amizades. Queria agradecer muito ao espaço, queria dizer que estou à disposição de vocês. Eu gosto muito de falar para o público, porque eu acho que a gente tem que sair das portas do consultório para informar, para trazer informação, trazer saúde para vocês e meu muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite e com a live. O agradecimento é nosso. Então, um grande abraço, galera. Vocês que participaram aí, muito obrigado pela participação e até a próxima edição do nosso Bate-Papo na Rede. Tchau, tchau, Beijos, gente. Boa beijos, boa noite. noite. Tchau. Tchau, tchau.